os versículos 2 e 3. Quem achou desamém? Quem não achou desamém? Quem achou desamém? Amém. Amém? Amém. Quem quiser ler, pode ficar à vontade. 2 e 3, né? Sim. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentávamos. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Que murmuração desse povo que a gente sabe que sempre foi um povo ingrato, né? A história toda do Antigo Testamento é Deus curando, trazendo, o povo é lá, Deus ia lá, curava, trazia, o povo é lá. Era um povo que murmurava, um povo ingrato. Especialistas dizem que o percurso até a Terra Prometida, em 40 dias era feito. O povo ficou 40 anos, o que poderia ser feito em 40 dias, porque só murmurava. E murmurar, quando a gente fala sobre murmurar, quando a gente murmura, a gente fala sobre Deus. Olha que interessante. Então, toda vez que eu estou ali numa murmuração, e uma coisa que é importante destacar, que a gente fala, eu não murmuro. Não, eu não murmuro. Mas eu tenho dentro de mim, dentro da minha alma, um posicionamento de murmurar. E quantas vezes eu estou ali pensando nos meus pensamentos, eu não falo, era tão bom quando estava daquele jeito, olha, naquela situação, tudo bem, mas estava melhor do que estava agora. A murmuração ela pode acontecer dentro de nós também, né? E falando um pouco agora sobre, terminando falando sobre murmuração, quando a gente murmura, a gente murmura com pessoas, a intenção sempre é criticar algo, é culpar algo. O efeito da murmuração endurece o coração e, gente, o pior de tudo, gera amargura. Seria tão interessante se a gente pudesse se aprofundar num tema que eu gosto muito, que é falar sobre a raiz de amargura que brota dentro de nós. Mas eu acho que isso é um tema para um outro dia também, né, Mara? Falar sobre Já está na lista do segundo semestre. terrível. Já está na lista? Raiz de amargura. Não, você, já coloquei agora. Falar sobre raiz de amargura é algo que a gente precisa olhar, entender, meditar, refletir sobre, né? E um exemplo, meu marido nunca muda, nada adianta com os meus filhos, oh meu Deus, eu me esforço tanto e Deus não vê o meu esforço. Não é verdade? Mas quando a gente começa a falar sobre lamento, mas Eli, murmurar não é a mesma coisa? Qual é a diferença então entre murmurar e lamentar? Quando a gente quando a gente nós nos posicionamos numa postura de lamento, nós estamos dirigindo ao Senhor, falando com Deus, compartilhando com Deus, chorando, falando sobre os nossos sentimentos. Então a gente pode. Você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, está gravando, né, parte? Então nem vou falar na gravação que não vai ser legal. É um termo que a gente usa muito, principalmente quem trabalha com jovens e adolescentes, né? Eu tenho formação também em orientação profissional e em uma época eu me dediquei só para falar sobre o efeito da frustração na vida do adolescente e do jovem. Mas nós também nos sentimos frustradas em relação a muita coisa, né? E lamentar é falar com Deus e compartilhar com Ele todas as nossas frustrações. E não importa a situação que eu ocupo, se eu tenho um grande ministério na igreja, se eu não tenho, se eu sou cliente de banco, é o termo que o povo usa, não importa. O Senhor, Ele quer receber, Ele quer ouvir, Ele quer que nós elevemos a Ele o nosso lamento. E vamos ler rapidinho, Salmo 13, quem puder abrir, Salmo 13, o versículo 1 e 2, e depois o versículo 5. Salmo 13, o versículo 1. Até quando, Senhor?
te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos, ou eu morrerei. Até o 6? Só o 5. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Gente, eu acho que é tão autoexplicativo esse texto. Quando Davi fala, é um salmo de Davi. E ele fala, até quando? Senhor, até quando? Hoje a gente fala com isso. Ai, Senhor, até quando? Até quando? E ele começa a relacionar o que ele tem vivido. Olha, os meus inimigos estão no meu encalço, estão me perseguindo. Tá difícil, Deus. Até quando? Mas ao mesmo tempo ele reafirma a fé dele, a confiança dele no Senhor Jesus. Então é um salmo que mostra bem essa questão que eu posso sim elevar ao Senhor o meu lamento. Até quando? Senhor, até quando? Até quando, Senhor, essa situação de doença vai persistir? Senhor, até quando essa situação financeira ela vai persistir? Senhor, até quando esse relacionamento com o filho que não está dando certo vai continuar, Senhor? Até quando, Deus, esse meu trabalho no ministério que eu tenho dado todo o meu vigor, está difícil, Senhor, mas até quando essa situação vai permanecer? E o Senhor, Ele quer sim que a gente chegue diante da presença no secreto, no íntimo, e fale para Ele, até quando, Senhor, tudo isso vai permanecer? Então aí é um exemplo bem claro de que eu posso sim elevar a Deus o meu lamento, nunca o meu murmúrio, nunca murmurar, mas o meu lamento. E aqui o próximo trecho está em Jó, no capítulo, a gente vai ler, tá? 1 e 22. Jó 1 e 22. Quem puder abrir. Depois com outra pessoa, se puder abrir do 3, versículo 1, a gente vai fazer essa leitura. É uma leitura um pouquinho longa, mas a gente vai fazer e a gente vai para o final aqui da nossa reflexão. Então, tá? Jó 1, 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Exatamente. Lê novamente o Zé, por favor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Exatamente. Quem conhece o livro de Jó, sabe que a todo momento Jó está falando com Deus, mas Senhor, eu ajudei a viúva, eu ajudei o órfão, eu acolhi o estrangeiro. Ele vai relacionando, sempre falando com Deus, mas em nenhum momento Jó pecou. Ele sempre elevou a Deus o lamento. Do capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja esta noite desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo esse sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre?
Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que concedeu luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vê. Cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem, e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus secou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Consegue perceber? De tanta coisa. Consegue perceber que Jó nunca lamentou, nunca murmurou, nunca ele lamenta. E ele fala para Deus. E o que acontece? Ele confessa e ele faz uma entrega, mas em nenhum momento ele murmura da situação. Tem algo que me chama muita atenção no livro de Jó. Tem um trecho que fala que as feridas de Jó eram tão profundas que ele se coçava com um caco de telhas. Você já imaginou você pegando um caco de telha, esfregando na sua ferida, porque não existe algo que consiga aliviar aquela dor, né? Mas tem também uma outra passagem que enche meu coração de alegria, que é aquela passagem de Jó que está mais para o final do livro, que diz assim: mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Não importa o que aconteça, mesmo que ele resolva, Jó vai morrer, eu vou continuar confiando nesse Deus. Então, Jó, ele não murmura, mas ele fala com Deus, ele confessa, ele reconhece. Você poder continuar nessa sua fala, que Jó, quando ele faz esse lamento para Deus, ele está conversando para Deus, que sabe tudo o que está acontecendo, ele está dizendo para Deus: eu sei que você está sabendo. Ao contrário de que se eu falar, Regina, não aguento mais, aquele cara não me pagou, aquela mulher não falou, ele fala, assim, você vai criando lamento na outra pessoa. Exato. Não, daí você... Essa é a diferença. Sim, de você, é isso que eu queria dizer. Exatamente, daí você vira uma contaminadora ainda por cima, né, gente? E isso agrega, né? Agrega, e eu tenho que Fica numa pensar... fila de banco. Começa Exatamente. Tanto que a mulher dele falou, né? Exatamente. Por que você não... Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Pelo amor de Deus, está esperando Ela o que quê? queria que ele amaldiçoasse. Exatamente. É tanto que ela morreu, né? Exatamente. E a gente precisa pensar até nisso, né? O quanto eu influencio a fé do outro, o quanto eu influencio a caminhada do outro, essa fala contaminadora. Eu não estou sendo bênção, porque é fato. A todo momento na nossa vida, a gente influencia e é influenciado. Não existe outra opção, gente. E é na murmuração que começa a rebelião. Perfeito, exatamente. É na murmuração que começa a rebelião. E eu não vou lembrar agora, viu, gente, mas eu sei que tem um trecho na palavra de Deus que fala sobre o espírito de rebelião, que é um dos piores pecados de morte. Todo pecado é pecado de morte, né, gente? Mas a gente sabe o peso da rebelião, como Deus vê a rebelião. Sobre isso também. Todo momento eu influencio ou sou influenciada. Não existe uma situação que seja diferente. Não é verdade? Da boca sai a bênção e a maldição. Exatamente. E daí, o problema não é sentir dor. É o destino que damos a essa dor.
Então eu posso decidir, ou eu vou transformar essa dor em lamento, ou eu vou transformar essa dor em murmuração. E é bom eu entendo que é bom a gente refletir sobre isso, porque na nossa vida a gente entra num automático que a gente nem percebe. Se eu estou transformando a minha dor em lamento a Deus ou em murmuração. Essa parte aqui eu vou dar uma puladinha. A aplicação eu vou pegar por final. Que é sobre, enfim, a esperança restauradora. Mas antes de falar sobre a esperança restauradora, eu estava ali em oração, orando, e o Senhor falou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês também, né? O Senhor falou justamente sobre alguém que não se encaixe numa situação como essa. Talvez essa palavra não seja para todas nós, né? Talvez eu esteja tão em dia ali com o meu devocional, a minha vida com o Senhor, eu não esteja vivendo uma situação dessa. Mas o Senhor falou muito forte no meu coração que nós precisamos sim ser mulheres que se importam com a dor da outra. Ser mulheres que apoiam a dor da outra. Mesmo que a gente ache que em algum momento essa palavra não sirva para nós. Né? Eu estou em dia, tá ok, minha vida com o Senhor, tenho me policiado, tenho vigiado, murmurado, não. A gente precisa parar e olhar, e a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós nessa tarde: o quanto eu tenho acolhido a dor daquela que o Senhor coloca no meu lado? Porque o Senhor traz as pessoas. Quando eu menos imagino, tem alguém ali que começou a andar comigo, que começou a caminhar comigo, é o Senhor trazendo para que a gente acolha, né? E a gente percebe nos dias de hoje muitos testemunhos de muitas pessoas dizendo: eu me sinto muito solitária, eu me sinto sozinha, eu sinto a dor dessa solidão, eu sinto o peso de estar sozinho. E o Senhor, sim, o Senhor traz essas pessoas para perto de nós. Às vezes são pessoas pequenas, né? Por isso que eu gosto, que eu brinco, eu sempre falo: meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? E o Senhor, Ele vai trazer essas pessoas que de repente a gente olha e nem entende. Quantas pessoas chegam clamando por ajuda sem a capacidade de compartilhar a dor. Eu sei que eu preciso, mas eu não tenho coragem de compartilhar a minha dor. Eu sei que eu estou numa situação triste, eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu não consigo compartilhar essa dor. O Senhor coloca essas pessoas ao nosso lado. E é uma pergunta que o Senhor tem feito muito, muito ao meu coração. Como que a gente tem acolhido os pequeninos dele? Infelizmente, o ser humano às vezes olha, julga, faz conclusões, está tão envolvido ali na dinâmica que não olha para quem está do lado. Mas o Senhor vai colocar do nosso lado aqueles pequeninos que precisam de acolhimento, que precisam ser ouvidos também. E para finalizar essa palavra, meninas, eu queria refletir, meditar um pouquinho sobre o lamento. A porta abriu, nos concentrou. Falar um pouquinho justamente sobre a esperança restauradora, né? Falar um pouquinho sobre a árvore cortada. Esse hino que a gente ouviu no começo, depois, Cláudio, vou pedir para a gente encerrar ouvindo ele. Sim. A gente, o primeiro roda de oração. Ali, em Jó 14, 7 e 9 fala: há esperança para a árvore cortada. Ao sentir a água, brotará e dará novos ribeiros. Está em Jó 14, do 7 ao 9, tá, meninas? A árvore foi cortada, arrancada, sem vida aparente, mas ao sentir a água, brota de novo.
Quantas vezes nós nos sentimos ressecadas, achando que nós não daremos mais frutos, achando que o tempo para nós acabou. Mas o que o Senhor diz para nós nessa tarde, que o broto novo virá, renascerá. Assim Deus é conosco, mesmo após perdas, frustrações, lamentos, Ele restaura e traz vida nova. Quantas vezes nós falamos, eu não tenho mais de onde tirar forças. Gente, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais de onde tirar forças, eu estou cansada. E o Senhor, Ele fala conosco nessa tarde, que Ele quer sim enviar sobre as nossas vidas a esperança que restaura, a esperança restauradora, né? Vamos imaginemos nós uma árvore. Quem já viu a poda de uma árvore sabe que fica aquele buraco, né? Ou aquele restinho de madeira, ou aquele matinho do lado, aquele tronco morto. O que o Senhor fala para nós nesta tarde é que Ele pode e Ele quer sim restaurar aquilo que a gente acha que não tem mais vida. Ele pode trazer à existência aquilo que a gente acredita não existir mais. Amém? Então eu queria pedir para a Cláudia